Capítulo 13. O nascimento de Eva. Na solidão do quarto de Lili dentro do cofre, uma mão familiar pegou a sua, dando-lhe uma imensa sensação de alívio. Não via Eva desde que Deus expressara sua tristeza por Adão ter lhe virado a face. Havia algo de profundamente reconfortante naquela presença materna, como se ela ajudasse a afastar suas dúvidas e ansiedades, bem como as expectativas e exigências depositadas sobre seus ombros. Com exceção de alguns breves momentos com os outros, apenas com Eva Lili tinha uma sensação de pertencimento. Posso fazer uma pergunta? Sussurrou Lili, hesitando em quebrar o encanto daquele silêncio sagrado. É claro, o sorriso de Eva era tão hipnotizante que Lili quase se esqueceu do que ia perguntar. Por que você não foi comigo da última vez? Geralmente estamos juntas, minha querida. Eu não sou uma testemunha. Hoje a estrada que viemos trilhando juntas se bifurca, e cada uma deverá seguir seu próprio caminho. Estarei à sua espera mais adiante. Então não iremos mais juntas? Eu já estou lá. Da próxima vez que você testemunhar, nossos caminhos se cruzarão de novas maneiras. Aconteça o que acontecer. Lembre-se do seguinte: eu sempre amei você e você sempre foi digna do meu amor. Quando ouviu essas palavras, Lili quase acreditou nelas. Era estranho que uma declaração de afeto pudesse ter o poder de uma espada que cutuca feridas tão profundas. Eva se inclinou e beijou a testa de Lili, permanecendo sentada ao lado dela por alguns minutos, acariciando seus cabelos. Embora você vá me reconhecer, eu não me lembrarei de você. Mas Adonai nunca esquece. Ele gosta especialmente de você. Não vá embora, por favor, disse Lili agarrando-se à mulher. Não sei se vou suportar ser abandonada outra vez. Mãe Eva, não sei ao certo quem eu sou. Pergunte a Adonai e confie que ele vai lhe dizer. O amor sincero sempre conta a verdade, mesmo que não possamos ouvi-la. Lili, você é minha filha e nós nunca estaremos longe uma da outra. Você está em mim e, graças ao mistério de Deus, estamos todos em você. Você nunca estará sozinho. Lili não questionou, mas suas feridas continuavam abertas. De repente, Eva começou a cantar uma melodia doce que embalou Lili. Ela caiu em um sono de paz em que nem sonhos nem pesadelos eram permitidos. Na manhã seguinte, Lili sentiu que seu corpo estava pior e logo desistiu da sua rotina habitual. A dor latejava por todo o seu braço direito, então tentou compensar isso fazendo mais força com o esquerdo para movimentar sua cadeira de rodas. Quando ela apareceu na câmara da testemunha, onde John e Simon a esperavam, estava suando. John colocou a mão na testa dela. Sua temperatura subiu. Acho que não deveria fazer isso hoje. Não está se sentindo bem, Lili? Perguntou Simon. É você quem decide. É para isso que estou aqui, não é? Disse ela. Então vamos logo com isso. Movê-la deu um pouco de trabalho, mas quando Lili se permitiu relaxar, sentiu-se inesperadamente envolvida por uma maravilhosa sensação de conforto. Não sabia que tipo de dispositivo era aquele, mas ele era bom no que fazia. Logo em seguida, ela se viu parada em uma colina rochosa e arborizada, com vista para uma vasta planície que fervilhava de atividade. Estava sozinha, cercada por árvores enormes, seu corpo não doía. Na verdade, nada doía. Quando estendeu a mão para se apoiar em uma árvore, esta reagiu ao seu toque com uma risada melódica. Lili deu um pulo de susto. Ela havia encostado em Han-El. Você agora é uma árvore? Ela deu um sorriso forçado, mas no fundo estava feliz pela presença do anjo. Não, mas talvez eu apareça da maneira como você espera, cantou Han-El. E você está em uma floresta. Lili soltou uma gargalhada sincera. A alegria pegou de surpresa como se fosse a primeira vez que ela respirava fundo em dias. Ao olhar para suas mãos e braços, não viu sinal da picada da serpente, nem do veneno que se espalhava ali. Levantando a barra da saia, deu um gritinho de alegria ao perceber que seus 2 pés originais estavam ali. Será que estivera tão maravilhada com a beleza dos inícios que não reparava nisso da última vez?
Lili deu um passo para frente e rodopiou como uma garotinha, o rosto virado em direção ao sol. Feixes dourados de luz atravessavam as copas das árvores e beijavam sua face. Ela fechou os olhos de prazer. Rael, o que eu estou aqui para testemunhar? Olhe para lá. Ao abrir os olhos, ela viu que Rael apontava para uma plataforma de pedra a cerca de 100 metros de distância. Ela se projetava acima de uma planície ampla, repleta de movimento. Lili piscou e, no instante seguinte, ela e o anjo estavam parados no centro de toda a atividade. Adão estava perto deles, acompanhado do fogo, do vento e de Adonai. Ele apontou para um hipopótamo e, após refletir um pouco, anunciou: significa cavalo do rio. Eu sei o que Adão está fazendo, percebeu ela subitamente transtornada. Sim, este é o último dia da nomeação, disse Rael. Desde que Adão virou a face, Deus lhe deu essa oportunidade de se voltar novamente para ele, de voltar a confiar. Ele já virou a face e Lili estava chocada. Era tarde demais outra vez. Rael, por que a nomeação dos animais é um convite para resgatar a confiança? Observe e entenderá. Adão não é mais capaz de ver o que você vê. Ao virar a face, ele acredita estar sozinho. Essa mentira perverteu a visão dele. Para Adão, não há vida no vento e no fogo. Apenas Adonai existe para ele, e até mesmo Adonai está desaparecendo. Mas Adão foi enganado pela serpente. Ela disse que ele estava sozinho. Não. Adão deu poder à serpente, e agora ela fala em nome dele. Adão se deixou cair no chão aos pés de Adonai e abaixou a cabeça. Estou completamente sozinho, urrou ele, como se fossem as últimas palavras que diria na vida. A nomeação foi concluída, declarou Rael, cantando numa escala mais baixa. A nomeação não deu a Adão aquilo que ele esperava. Adonai estendeu a mão para tocar a cabeça dele e a deixou pousada ali. O que aconteceu em seguida foi como o girar de um caleidoscópio. Lili testemunhou Adonai colocar Adão em um sono profundo sobre uma cama de asas celestiais. Um dossel de ramos entrelaçados o protegia enquanto ele permanecia deitado, protegido por um exército de anjos. O tempo passou, dias tornaram-se meses. A barriga de Adão cresceu, dilatada por uma gestação, e então o tempo parou. Em 9 meses, Deus transformou o lado feminino da humanidade, a mulher adormecida dentro de Adão, em uma criatura extraordinária e poderosa, mas tão frágil e inconsequente quanto a fonte da qual foi retirada. A criação prendeu a respiração, Adonai abriu o corpo de seu filho e a criatura foi tirada de dentro dele. Ou um se separando para se tornar 2. Nenhum deles jamais poderia ser o todo. Porém, Adonai prometeu que, pelo conhecimento do amor, os dois um dia poderiam escolher celebrar a unidade. A natureza única de Deus agora estava expressa em uma dualidade, feminino e masculino, ambos criados para viver face a face com o Pai, o Filho e o Espírito. O choro da menina recém-nascida rasgou a noite do Éden e os mensageiros carregaram novamente a boa nova até os confins da criação. Lili viu Deus fechar a carne de Adão, depois dar-lhe um beijo no rosto e despertá-lo do sono profundo. Adão se levantou e tocou o corte no lado do corpo que já começava a sarar. Então, o homem eterno estendeu a ele a menina recém-nascida, envolta em amor, luz e graça. Quando Adão a tomou nos braços, riu de satisfação. Finalmente, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Eu a chamarei de Ishá, uma fraqueza, pois ela foi retirada de Ish, minha força. Lili começou a bater palmas maravilhada, rodopiando e dando vivas junto ao restante da criação. Mas quando notou que o rosto de Rael e de Adonai estavam sérios, ela desacelerou até parar. Rael, por que você não está feliz? Estou extasiado. Esta é a resposta em forma de amor à escolha de Adão de virar a face. Com a participação dela, Deus criará redenção e reconciliação, mas vejo o rosto de Adonai que haverá um preço. Isso me entristece. A chegada dela não salva Adão de ter virado a face? Essa é a promessa, limitou-se a dizer o cantor. O que vai acontecer a ele? Ao virar-se para ela agora, Adão se afasta do precipício,
mas apenas temporariamente. Ela é o convite de Adonai para que ele abrace a fragilidade e a ternura, para que seja pleno e não tenha vergonha, para que ele se volte para Deus novamente. A relação face a face com ela nunca será suficiente. Lili balançou a cabeça, subitamente percebendo um detalhe. Adão não a chamou de Eva. Ele a nomeou como fez com os animais terrestres e os pássaros, não foi isso? Sim, a voz de Ael tornou-se um cântico de lamento. Mesmo agora, ele não conseguiu deixar de se afastar de Deus. Deixar de se afastar de Deus é ir em direção ao poder e ao domínio. Ele a chamou de débil e frágil, o que é a verdade a respeito dele próprio, características das quais ele se envergonha. Ele tentará se separar da verdade e escolher a solidão como a sua força, como se pudesse ser Deus separadamente de Deus. Hesitante, Lili estendeu a mão para o anjo. Ele pegou seu braço e a força e a tristeza dele fluíram para dentro dela. Sinto muito, lamentou Lili, referindo-se a Adão. Eu também, disse ele. De alguma forma, Lili sentiu que Rael também se referia a ela. Mas, por enquanto, a história está apenas começando. Olhe. O tempo acelerou novamente. Ishá também mamou nos seios de Deus e deu seus primeiros passos cambaleantes em direção aos braços de Adão. Ela se aventurou pelas florestas e planícies vestidas de fogo e de vento, de mãos dadas com o Homem Eterno. Lili não tardou ao ver que os sinais da postura majestosa de Eva começavam a surgir. A filha do Éden ganhava discernimento rapidamente. À medida que ela amadurecia, a profundidade do seu amor e carinho por Adão aumentava, assim como a profundidade do amor e carinho dele por ela. Os olhares sedutores, o sorriso sem motivo, a alegria que extraíam um do outro não tinham limites. Mas, quando as conversas deles com Adonai passavam das maravilhas da criação para as da procriação, Lili afastava o olhar, sentindo uma vergonha que não conseguia definir. Mas eles não sentiam nada disso, apenas antecipavam o prazer desse plano futuro. Riam e se provocavam, sabendo que na hora certa a união do amor dos dois se consumaria e isso seria maravilhoso. A menina se tornou mulher obstinada, inteligente, ágil e forte. Ela às vezes explorava o jardim sozinha, mas sempre dançava ao som da música do amor ilimitado de Deus, que a trazia de volta para os braços de Adão. Mas Adão começava a se afastar. Lili notou a sombra do seu distanciamento antes mesmo de Eva. Ela foi surgindo aos poucos, uma frase inacabada, um sorriso forçado, uma gentileza reprimida. O medo cresceu no coração de Lili. Não quero ver esta parte. Eu entendo, Lili, falou o anjo com ternura. Você quer voltar para o lugar de onde veio? Sim, e isso foi tudo o que ela precisou fazer. Ok, exclamou Lili com um movimento brusco. John, que estava sentado no sofá perto dela, levou um susto. Ela mesma se espantou, principalmente quando a dor no seu corpo retornou com força total. Ela gemeu e fechou os olhos, tentando afastar a agonia. Aos poucos, focou a atenção em John e disse: Tenho perguntas a fazer. Perguntas? Exclamou ele. Você ficou apagada por menos de 2 minutos? Só isso? Seu rosto voltou a ficar quente de febre. Bem, segundo Gerald, 2 minutos pode significar 2 milhões de anos. Não entendo por que testemunhei o que acabei de testemunhar. Ah, John coçou a cabeça. Não sei o que você viu. Você escolheu ser uma testemunha, comentou Simon, fazendo Lili se virar para procurá-lo. Tinha se esquecido da presença dele ali. Mas não pode escolher o que vai ver. Eu não escolhi ser uma testemunha. Pelo jeito, não tenho escolha sobre nada. Quem decide o que eu vejo? A sabedoria de Deus, afirmou Simon. E quem decide o que vai ser registrado? Os homens a encararam confusos. Não entendi a pergunta, disse John. Tudo é registrado. Ai, gemeu ela, mudando de posição, desconfortável com as limitações físicas, enquanto a memória da dança ao lado de Israel continuava tão fresca em sua mente. Você não vai entender enquanto não vir com os próprios olhos. Vamos registrar isso logo para eu poder fazer minhas perguntas. Eles a levaram para a sala de registros, parando no caminho apenas para convidar Anita e Gerald a acompanhá-los.
Quando Lili tocou a mesa, a transferência imediatamente começou e todos assistiram à sua experiência. Quando o processo foi concluído, ela ergueu as mãos e se virou para os quatro. Gerald estava petrificado, tampando a boca com as mãos. Anita balançava a cabeça. John e Simon pareciam tão perplexos quanto os demais. O que foi? Exigiu saber a menina. Gerald foi o primeiro a falar. Eu venho estudando os textos há anos e nunca entendi a profundidade do que aconteceu. Quer dizer, não que eu entenda agora. É como se eu tivesse passado todo esse tempo olhando para a montanha das Escrituras no fundo de um vale, e agora estivesse no topo da montanha. O que nós testemunhamos, prosseguiu Anita, a voz solene, foi o momento em que Adão começou a virar a face. Não, a questão é essa. Lili estava confusa e exasperada. Uma nova dor irradiou pela sua espinha, causando-lhe dor de cabeça. Foi porque Adão já havia virado a face que a nomeação aconteceu. Esse não foi o começo. Eu testemunhei as primeiras etapas, mas por algum motivo o registro pulou a parte. A parte em que Adão fala com uma serpente e ela lhe dá um punhal. O que acontece depois disso? Pela expressão no rosto de todos, Lili percebeu que novamente havia se exposto, mas dessa vez ela estava mais transtornada do que constrangida. Esperem, exclamou John. Lili nunca o tinha ouvido falar tão alto, exceto quando ela estava em convulsão. A lembrança fez ter vontade de sorrir. Por algum motivo, ela sentia um certo prazer em vê-lo levantar a voz daquele jeito. Todos ficaram calados enquanto John organizava seus pensamentos. Lili, você pode nos contar sobre essa conversa entre Adão e a serpente? E sobre o punhal? Então, ela lhes contou a história do início ao fim, com todos os detalhes de que conseguisse lembrar, incluindo a presença de Eva e a tristeza de Adonai. Enquanto Lili falava, a curiosidade era substituída pelo pesar, no rosto de todos, exceto no de Simon, que parecia agitado e começava a andar de um lado para o outro. Quando ela terminou, o silêncio perdurou por vários minutos. Então Gerald falou. O momento em que Adão vira a face nunca foi registrado. Ele balançou a cabeça. John se levantou e foi até uma prateleira cheia de objetos ao lado das que abrigavam as tabuletas de registro. Começou a revirá-las. Lili, você precisa entender uma coisa, disse Anita. Todo o mal que o universo sofreu, toda a traição e toda a perda, todo e qualquer erro já cometido em nome do bem ou do mal, todo o sofrimento da criação, tudo isso tem sua origem no momento em que Adão se afasta de Deus. Antes disso, não havia nada que não fosse bom. Pelo contrário, tudo era muito bom. Rael me disse algo parecido, comentou Lili, mas eu não entendo. O que Adão fez de errado? Não consigo deixar de pensar que a culpa é da serpente. Você está enganada, respondeu Anita. A serpente não originou a escuridão do afastamento. Foi Adão. Continuo sem entender. Lili empurrava sua cadeira de um lado para o outro, porque isso a ajudava a pensar. De maneira, tudo está relacionado a esse afastamento. O fato de Adão ter virado a face. Ele não mentiu, não matou, não fez mal a ninguém. Infelizmente, fará isso muito em breve, declarou John. Ele apanhou um dispositivo em forma de bastão na prateleira. Talvez isso ajude. Ele girou sua base e o aparelho produziu uma luz ofuscante, forte e concentrada. Lili teve que proteger os olhos. Essa luz não vai ferir você, disse ele para tranquilizá-la. Confie em mim, por favor. Pode olhar para ela e responder uma pergunta? Ela obedeceu. A princípio, teve que apertar os olhos. Então, John ajustou a intensidade da luz e ela se tornou mais confortável, inclusive melhorando a dor de cabeça de Lili. Agora me diga, continuou John, enquanto você olha diretamente para esta luz, quanta escuridão consegue ver? Nenhuma, respondeu ela. Exatamente. O que seria preciso para que qualquer escuridão ou sombra surgisse aqui? Algo que bloqueasse a luz? Sim, mas e se não houvesse nada nem ninguém capaz de bloqueá-la? Ela precisou de apenas um segundo para encontrar a resposta. Eu teria que virar a face. Somente assim poderia vir uma sombra. Exatamente, afirmou John. Deus é a luz, e não há escuridão nenhuma ao lado dele.
E a luz de Deus incide sobre todo o universo. Quando Adão vira a face, ele dá as costas a Deus. Ele lança uma sombra. E como Adão tem o domínio, ele arrasta a serpente e a criação para a sua própria sombra. John afastou a luz. Gerald deu um passo à frente. Espero que isso possa ajudar também. Ele passou as mãos na camisa como se quisesse limpá-las, e então as estendeu meio sem jeito em direção ao rosto de Lili. Posso? O primeiro impulso dela foi recuar, mas permitiu o gesto para não magoá-lo. As palmas das mãos de Gerald, quente e macia, seguravam seu rosto. Enquanto eu e você estamos assim, face a face, o que jamais passaria pela sua cabeça? Ela já sabia a resposta. Jamais passaria pela minha cabeça que eu estou sozinha. Isso! Gerald largou seu rosto e recuou um passo. Adão estava totalmente cercado pelo amor de Deus, face a face com ele. Então se virou para o único lugar impensável. Lili concluiu o raciocínio. Ele fechou os olhos e virou a face, voltando-se para dentro de si mesmo. Quando fez isso, passou a acreditar que estava sozinho. Quando você está realmente face a face, como Gerald lhe mostrou, reforçou John para que não restassem dúvidas. Você sabe que não está sozinho. Aquilo tudo era desconcertante. Então por que Adão não virou a face de volta? A partir do momento em que Adão passou a acreditar que virar a face era uma boa ideia, respondeu Anita, a escuridão se tornou sua realidade. O controle substituiu a confiança. A imaginação tomou o lugar da palavra. E o poder sobrepujou o relacionamento e o amor. A escuridão redefiniu sua compreensão de tudo, inclusive de Deus. E logo se esqueceu até mesmo que havia se afastado. Ele ainda é o Filho de Deus, o ápice da criação, mas agora reivindica isso como um poder independente. Infelizmente, todos nós, filhos de Adão, passamos a viver na sombra da morte, destinados a distinguir por conta própria o bem e o mal. E tudo começou quando ele virou a face, declarou Gerald. Sem a confiança na palavra ou no caráter de Deus, a morte é o que nos resta. Este é o legado que perpetuamos. Substituímos nosso desejo de união, que se origina em Deus, pelo desejo egoísta de conquista. Santificamos o dinheiro como se ele fosse o sangue da vida. Transformamos arte em propaganda e armas em instrumentos de adoração. Pelo bem de muitos, sacrificamos um. Acreditamos que os fins justificam os meios, tudo pelo bem maior. Bem este que determinamos segundo nossos próprios parâmetros. Suas palavras foram recebidas com silêncio, em especial porque era estranho que tal desabafo viesse dele. O tom intenso e ardoso de Gerald possuía gravidade e todos os respeitavam. Finalmente Lili quebrou o silêncio. Mas também somos filhos de Eva, não somos? E ela nem estava presente quando Adão virou a face. Ela estava ali, dentro de Adão, disse Simon, mas ainda adormecida. Deus a tirou de dentro de Adão, em parte como um convite para que ele virasse a face de volta. Ela foi criada para chamá-lo de volta à humanidade, se ao menos Adão tivesse sido impedido. Lili sentiu a tensão contrair sua nuca. Ela tentou aliviá-la com uma massagem, mas seu braço doía por causa do veneno que espalhava em suas veias. Acho que você deve descansar, anunciou Gerald. Também preciso me deitar um pouco. Todo esse sofrimento é demais às vezes. Estou exausto com tudo isso. Adão deve ter partido o coração de Deus, falou Lili pensando em voz alta. Os outros assentiram. Eu sei como é ver a pessoa que você ama dar-lhe as costas, declarou Simon indo embora em seguida. Lili logo foi se deitar, as lágrimas sofridas escorrendo como um rio, molhando seu travesseiro. Tinha a sensação de que testemunhara o dia mais triste de toda a história. Embora seu pranto fosse por Adão, por Deus e até por si mesma, ela chorava especialmente por Eva.